sei lá, veja o que aconteceu com o áudio do Flávio aí, com o Borcaro, né? Em relação ao filme do Bolsonaro. Sabe, aquilo ali abalou no primeiro dia. Não, vamos esperar, vamos ver o que eles vão falar. Aí veio a narrativa, não, tá tudo certo. Não é problema mais, entendeu? Pra muitos da direita isso não é um problema mais. Então, eu acho que é uma questão complexa essa, porque exige um certo distanciamento crítico, porque a gente tem que perguntar também se na esquerda às vezes não acontece a mesma coisa. O Breno é foda, ele não espera nem eu. Porque no ambiente muito polarizado, a cultura que passa a dominar é parecida com a da torcida de futebol. O nosso amigo Cobori aqui, ninguém é perfeito, né? Ele torce pro Corinthians. Inclusive, ele queria vir com a camiseta do Corinthians, tá? Ninguém é perfeito. Então, cara, pode acontecer o que quiser e ele vai torcer pro Corinthians. E ele vai encontrar um argumento para dizer que o Corinthians estava certo e o outro time não. O juiz pode enfiar a mão a favor do Corinthians, o que costuma acontecer, e ele vai dizer que o juiz foi completamente isento, mesmo que esteja nítido que o juiz enfiou a mão. O Corinthians ganhou um título no tapetão uma vez porque o Inter perdeu um monte de pontos no Campeonato Brasileiro. Foi uma barbaridade aquilo. Mas os corintianos encontravam um argumento para justificar aquilo. E diziam que foi uma vitória que o Corinthians tinha triunfado pelos seus talentos futebolísticos. Então, esse espírito de torcida de futebol, quando ele se transporta, por exemplo, para a política, ele gera um tipo de raciocínio que é um raciocínio no qual você está o tempo todo buscando um viés de confirmação. Você olha tudo o que acontece, não com a lógica de compreender o que está acontecendo, mas para reforçar aquilo que você já acredita. Uhum. Então você vai mostrar para uma pessoa que está dizendo que esse móvel aqui é preto, manchado de marrom claro, e a pessoa vai dizer, não, isso aqui é azul. Eu estou vendo que é azul. É o viés de confirmação da lógica da torcida de futebol. Isso afeta mais a direita do que a esquerda? Provavelmente sim, mas também afeta a gente de esquerda. É que na direita tem um outro elemento, essa extrema-direita a qual você se referiu, que eu acho que é a maneira pelo qual o raciocínio é construído. Como é que se reagregou, como é que se reorganizou a direita no país nos últimos 10 anos? Por um argumento destrutivo. O antipetismo é um argumento de destruição. Tá? Os argumentos destrutivos, em que você busca por antinomia, por oposição radical, estabelecer um pensamento, é um raciocínio simplificado. Tudo o que eles fazem é ruim. E minha opinião é ser contra tudo o que eles fazem, não importa o que eles façam. Uhum. A esquerda tenta construir posição de forma mais analítica, menos destrutiva. Então desenvolve um senso crítico, acho que mais apurado. Então é mais fácil você encontrar bestas feras na extrema-direita, pelo menos entre as figuras públicas, do que na esquerda. A esquerda tende a construir um raciocínio mais crítico, mais profundo, tentando compreender as nuances da realidade. A esquerda não foi formada à base de um raciocínio destrutivo como a gente vê na extrema-direita. Então aí eu vejo uma diferença entre a extrema-direita e a esquerda. Acho que a extrema-direita, um raciocínio de tipo destrutivo, ele é muito limitador. Né? Ele é muito limitador. Ele é muito caótico. Né? Ele não exige de si próprio que os seus portadores, que os portadores desse raciocínio destrutivo, estudem, tentem entender os fenômenos. Porque ser destrutivo é muito fácil, basta um meme, né? Uma frase de efeito, uma lacração. Quando você tenta construir uma solução, que eu acho que é o esforço principal na esquerda, embora haja cachorros loucos na esquerda, eu não nego isso, mas a lógica de você construir uma alternativa e você analisar a realidade vai te obrigando a estudar, a compreender melhor os fenômenos com os quais você lida e vai estabelecendo o que a gente pode chamar de um pensamento crítico. Ele é mais robusto, mais complexo, menos linear. Então, eu vejo dessa maneira essa questão. Viu, e você acredita que esse pensamento crítico ele vai em algum momento ou ele já consegue superar o antipetismo? É um fenômeno complexo, um fenômeno longo esse. Eu não acho que seja algo de curto prazo. Talvez a gente tenha que passar 1 ou 2 gerações. 2 gerações? Talvez, porque ele tem um peso muito grande. Eu vou aqui fazer comparação com outros países, Cobori. Por exemplo, o antiperonismo na direita argentina. Já tem ali 80 anos. E é muito arraigado. E é racial também, né? Porque você vai a Buenos Aires, você vê claramente, não é sempre assim, né? Mas tendencialmente, o peronismo é identificado com setores populares. Uhum. Né? Enquanto que o antiperonismo aglutina mais a classe média branca, a classe média
dos bairros mais refinados de Buenos Aires ou de outras grandes cidades da Argentina. O antichavismo é assim também, O né? antichavismo também é assim. Então, são fenômenos que não são de uma hora para outra que você supera. Às vezes é necessário passar mesmo 1 ou 2 gerações para que você possa eliminar, digamos, as raízes desse tipo de pensamento. E, claro, ele não nasce do nada, não é? Ou seja, o que é o antipetismo? No fundamental, e isso não isenta o PT de críticas, nem os governos petistas de críticas, mas no fundamental é uma reação mobilizada pelas elites do país contra as mudanças que o PT passou a representar, mudanças que incidiam sobre desigualdade de renda e riqueza, que incidiam sobre o papel do Estado, que incidiam sobre as relações internacionais do Brasil, que incidiam sobre o combate à cultura escravocrata, que no Brasil é muito disseminada. E como é que a elite podia reagir a isso? A elite podia reagir a isso defendendo o seu legado, defendendo o legado escravocrata, defendendo a desigualdade de renda e riqueza, defendendo a brutal miséria desse país? Não. Então a maneira que ela encontra para fazer esse rebatimento contra o que o PT representa é criticando é o antipetismo e buscar, como ocorre nos países periféricos, e não só nos periféricos, buscando encontrar nesse fenômeno da corrupção uma espécie de pretexto, de roteiro, para mobilizar o ódio contra aquele partido que representa uma ameaça às elites. O que pelo menos as elites sentem como uma ameaça. Às vezes nem a ameaça é tão grande, mas as elites sentem como uma ameaça. Né? Então isso é estimulado pela imprensa, isso não nasceu de conversa de bar. Né? Basta ver o papel da imprensa tradicional, o papel que certos setores religiosos, especialmente certas igrejas evangélicas, passaram a desempenhar. Isso foi alimentado no país, né? Alimentado durante muitos anos, alimentado desde antes dos anos 80 e 90, quando surge o PT, e depois também alimentado no período dos governos petistas, né? Na época do Mensalão, depois a Lava Jato, isso e ali quantas gerações já se foram, né? O PT é um partido de 2 gerações, o PT já tem pessoas que já estão virando adultas, que são netos de petistas, já é a 3ª geração, né? Então, isso foi semeado pela direita, foi semeado pela elite, esse espírito antipetista. Eu ouvi dizer que 6% do PT hoje são os jovens, os integrantes do partido, 6% são jovens. Então, tipo assim, 6% tem menos de 30 anos. O PT tá muito velho, muito velho. Isso vai ser um baita problema. Até colaborando um pouquinho com o que o Breno falou, esse movimento da elite, da classe dominante, você vê que ela se estruturou de uma forma coordenada exatamente quando o PT se tornou a maior força política do Brasil. É o maior partido e a maior força política. Então, quando um partido dos trabalhadores, né, que foi criado pela classe trabalhadora, chegou ao poder, se estabeleceu no poder, se tornou realmente uma força política capaz de mudar a estrutura do país, ela começou a ser atacada de forma coordenada. Assim como o Breno falou, vocês sabem, eu tenho todas as minhas críticas ao PT, mas o PT inegavelmente era uma força política popular, né, organizada dentro da estrutura do sistema político brasileiro, capaz de mudar o país, né, capaz de mudar as estruturas do país, mudar o modelo econômico. Então, quando a classe dominante, a elite, se deu conta disso, ela tratou, obviamente, de organizar de forma estruturada para destruir o PT. Então, o discurso do antipetismo é o discurso de destruir essa força política. Né? Isso, para mim, é muito claro. E quando você olha essa... Você sempre teve essa clareza, assim? Não. Ou em algum momento da sua vida você era antipetista também? Essa reflexão que o Breno nos traz, que faz... A gente tem que fazer essa reflexão. Por que o antipetismo? Porque isso tornou uma coisa tão simplificada, né? E de um ódio tão grande a um partido político, né? A uma representação de uma força política. Você vê que tudo é coordenado para atacar o PT. Eles nem atacam tanto os outros partidos de esquerda. Tanto que se você tiver um pensamento um pouco mais progressista, a primeira acusação que eles falam é petista. É petista. Ninguém me chama de você é do PCdoB, você é do PSOL. Não, todo mundo... Se você tem um discurso de esquerda, você é petista. Então eles empacotaram um ataque ao PT porque ele realmente se tornou uma força política capaz de mudar a estrutura do país. Assim como quando o João Goulart começou a fazer as reformas, ele se tornou uma força, e inclusive o Celso Furtado se tornou o ministro do Planejamento, que tinha toda uma visão de mudar a estrutura da economia do país, de desenvolver realmente o país, e desenvolver o país inevitavelmente a distribuir a riqueza que é gerada. As elites trataram de implementar o golpe militar de 64. Então a gente vê esses movimentos acontecendo, e o que o Breno falou, é muito difícil porque foi feito de uma forma tão bem coordenada e ainda está em curso isso, que as pessoas até têm um certo receio, né, de apoiar o PT ou de falar que eles fazem coisas certas, aí começa a falar só as coisas erradas que eles fazem. Eu, quando falo o que o PT faz de certo, eu sou atacado também.
Quando eu faço as críticas, ninguém lembra que eu critico o que o PT faz, mas quando eu faço os elogios, eu sou atacado. Inclusive, acho que da última vez que eu estive aqui, que eu falei sobre a figura do Lula enquanto estadista, né? Eu fui muito atacado nas redes. E esse movimento que a gente está vendo acontecer no mundo também é um movimento coordenado. Só esticando um pouquinho esse assunto, né, que o Breno falou, eu lembrei. Quando caiu o Bloco Soviético, oficialmente em 91, os Estados Unidos, o sistema imperialista estadunidense, eles elegeram um novo inimigo, né? O inimigo na Guerra Fria era a União Soviética, eles elegeram um novo inimigo, que é o que eles fizeram agora, inclusive, né? A Guerra do Golfo, na década de 90, justamente com a queda do Bloco Soviético, eles elegeram o combate ao terrorismo. Aí o grande inimigo a ser combatido no resto do mundo, já que os Estados Unidos já não tinha mais inimigo, a União Soviética tinha caído, foi o terrorismo. Se você pegar bem, desde lá, da década de 90, da Guerra do Golfo Pérsico, tudo que os Estados Unidos implementa de guerra, de intervenção no mundo, é sob o pretexto de estar combatendo o terrorismo, né? Esse negócio de classificar o PCC e o CV como terrorista tem esse viés também. Que eles acham que eles se dão direito, não é o direito internacional que não dá direito a ninguém fazer isso, mas eu sempre falo, né, na teoria do poder global, que está muito bem descrito no livro do professor José Luiz Fiore, né? Quem tem o poder não precisa dar satisfação para ninguém, né? Ele tem o poder de transgredir a lei, né? Essa é a afirmação do poder. Quando você tem o poder é quando você é o único que não precisa seguir a lei. E o que os Estados Unidos têm feito desde então é isso. Então classificar o PCC e o CV como terrorista lhes dá o direito deles fazerem o que quiser, sem seguir regra nenhuma, né? E esse ataque que está acontecendo agora, né, você deve comentar, do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, desse negócio de ir para os Estados Unidos, de estar novamente, né, incentivando os Estados Unidos a fazer os seus ataques no Brasil, não só econômicos, mas agora também, inclusive, se quiser fazer uma intervenção militar. Não sei se chegaria a esse ponto, mas tenho minhas dúvidas também, né? Porque nos movimentos que a gente está vendo na economia mundial e na geopolítica, em algum momento, se os Estados Unidos realmente quiser implementar a doutrina Monroe, né, que é a América dos americanos, ele vai vir para cima do Brasil. Vai vir. Se ele resolver realmente, eu acho, dar esse passo para trás, falar, não, a Ásia é da China, a Eurásia ali, a Europa é da Rússia, vou cuidar aqui do meu quintal. Nós somos alvo, né? Tanto que quando ele invadiu a Venezuela e sequestrou Maduro, ele imediatamente começou a atacar a Colômbia e Cuba. Se você pegar o mapa da América do Sul, e o Marco Rubio falou isso agora, né? Quem não são aliados deles, era só a Venezuela, Colômbia, Cuba e Brasil. Se você pintar o mapa da América do Sul, da América Central, que eles pintam lá de vermelho, os inimigos, os azulzinhos são os amigos. Tá pintado de vermelho, cara, é só a Venezuela, Colômbia, Brasil e Cuba. E o Marco Rubio acabou de confirmar isso. Então, inevitavelmente, obviamente, infelizmente, né? Eles estão atacando Cuba agora, né? Brasil, se for atacado, vai ser o último, que é a maior potência da América do Sul, né? Sim, mas inevitavelmente, assim, eu não gostaria, mas eu acho que no limite, né, das tensões, se ele não conseguir, e ele não vai conseguir via coerção econômica, ele não vai conseguir fazer isso, ele vai apelar para o uso da força. A carta da guerra, né? A carta da guerra. Essa leitura que você traz, Cobori, é bem explícita. Os Estados Unidos hoje, até pelos seus aliados, o que Israel faz constantemente com os vizinhos ali, a gente sabe que é uma postura de domínio, e de domínio conseguido através da força. O Brasil sabe disso, eu acho que todo mundo sabe. A gente começa a ser visto agora e falado como um não aliado deles, né? Você mesmo falou, você tem o quadrinho pintado lá, a gente é vermelho no quadrinho. E a gente sabe que planejamento é tudo também. Não é hora de a gente começar a se preparar para um enfrentamento pelo menos mais franco com eles, e eu te falo assim, guerra? Buscar pelo menos parceiros que sejam comerciais, para você não ficar dependendo, por exemplo, comerciais das tarifas. A gente já tem, já, né? E já que você tem essa parceria comercial, estruturar com eles, sei lá, uma parceria também de preservação do nosso continente. Por quê? Porque eles precisam da gente comercialmente, ou vamos pensar na China e na Rússia, que são os grandes players ali para talvez enfrentar os Estados Unidos em qualquer situação, de que a China precisa do que a gente tem aqui, pelo menos matéria-prima. Acho que não. Precisa de soja, no mínimo. Para não falar outras coisas, precisa sim. Comprando do continente africano. Precisa sim também. Só o continente não vai conseguir manter eles lá. Não mantém. Só o continente. A China, pelo menos comercialmente, a gente é o maior comprador deles, por exemplo, de defensivos e produtos, né, para o agro. Eles não querem perder isso. Não era hora da gente, sei lá, negociar com eles, por exemplo, sei lá, mecanismos de defesa? A gente não consegue fazer isso economicamente ou militarmente? Qual que é a barreira que a gente tem? É difícil, é isso que os Estados Unidos está tentando evitar, né? Porque como que o Brasil atinge a soberania? Você precisa ser soberano pleno. Soberania monetária, soberania fiscal e soberania militar. O que o Brasil deveria fazer é mais ou menos o que a China fez, né? A China, desde o primeiro plano quinquenal, a defesa era a quarta prioridade. Era agricultura, indústria, ciência e defesa. Desde o primeiro plano. Desde o primeiro plano. Desde Deng Xiaoping, antes do plano até, isso tá na cabeça deles. Por quê? Como que você vai ter uma soberania militar se você não é nada economicamente? Sim. Como é que você vai financiar isso? Os Estados Unidos financiou com a hegemonia do dólar.
A China conseguiu porque seguiu esse planejamento de longo prazo. Hoje eles podem investir em defesa militar porque eles são uma potência econômica. Então, como que o Brasil, é sempre a crítica, como que a gente vai ter umas forças armadas que se façam respeitar se a gente não consegue resolver nem problema simples econômico? Não tem bem-estar social no país. Não tem. Então, assim, a primeira coisa para a gente atingir a soberania, eu acho que é uma soberania monetária plena. Soberania monetária não é só você emitir a própria moeda. A gente emite a nossa própria moeda. Só que a nossa política monetária não é soberana. A gente depende do que o Fed faz, porque a gente tem que ficar pagando um spread na taxa de juros deles. E por que a gente tem que pagar um spread para a taxa de juros americana? Porque a gente tem livre fluxo de capitais. O dinheiro entra e sai. Entra e sai, o cara entra aqui de manhã que sai à tarde se ele quiser. É uma promiscuidade total com o nosso mercado, com a nossa economia. Então a gente deveria, né, tomar ações na estrutura do modelo econômico que permitisse que a gente não dependesse da política monetária dos Estados Unidos. Que sempre foi a maior pressão dos Estados Unidos sobre a China, que a China adotasse os sistemas de livre câmbio. Livre fluxo de capitais, eles controlam. Aceitaram, né? Não, o câmbio administrado, o governo fixa o valor da moeda no dia e entra ou sai do país o volume de capitais que o governo autorizar. Se não autorizar, não entra, se não autorizar, não sai. Não é? Porque isso garante a soberania da moeda. Agora, eu acho que nesse tema que você estava falando, Robertinho, da defesa, eu acho que a esquerda tem que acertar contas com o seu passado aqui no Brasil, porque nós cometemos muitos erros a esse respeito. Eu acho que a esquerda brasileira subestimou a questão militar. E não só a esquerda brasileira, a esquerda latino-americana subestimou a questão militar. Subestimou a questão militar por reflexos condicionados, em boa parte. É assim, anos e anos de ditadura militar, o que você menos queria quando acaba a ditadura era dinheiro na mão dos milicos, né? Fortalecer o inimigo, né? Patrocinar não é isso? Então, algoz, a esquerda passou a ter uma postura que é até justificável, mas que não é lá muito inteligente. Que é uma aversão aos militares, totalmente justificável, depois de 21 anos de ditadura aqui, não sei quantos anos na Argentina foram 7 anos de ditadura, e no Chile foram outros 26 anos foram 16 anos de ditadura. Então havia uma aversão aos militares. Isso fez com que em todos esses países principais da América do Sul, você adotasse uma política pacifista que não tinha a ver com a realidade do nosso continente. Se nós sabíamos que o nosso subcontinente ele era periférico e dependente, que para poder se desenvolver ele teria que enfrentar a hegemonia das grandes potências capitalistas, bom, evidentemente as grandes potências capitalistas não vão aceitar abdicar da sua hegemonia assim a troco de nada, dizendo tchau e indo embora. Elas vão resistir, elas vão pressionar, elas vão intervir para garantir os seus interesses. Puxa vida, se isso acontece, como é que você defende a tua soberania? Este tema não é um tema importante para a esquerda latino-americana. Não é um tema importante, não foi um tema importante. Quando eu vejo o presidente Lula, por exemplo, dizer o Brasil precisa ter uma indústria de defesa, eu acho ótimo que ele diga isso. Mas eu não posso desconsiderar que o partido ao qual estou filiado, o PT, governa o país nesses últimos 25 anos, desde no século XXI, está governando 16 anos, né? E nossa atuação em relação à indústria de defesa melhorou várias coisas. Mas tem uma estratégia de defesa? Não tem. E hoje fica provado que mesmo o chavismo, que de todas as experiências da esquerda sul-americana foi mais avançada, também não tinha uma estratégia de defesa razoável, acontecendo o que aconteceu no dia 3 de janeiro. Diferentemente do que acontece com o Irã. Eu vejo muita gente explicando, e em certa medida é verdadeiro, uma explicação geográfica sobre o Irã. Não, o Irã está longe dos Estados Unidos, é mais fácil ter uma estratégia de defesa. Tem algum sentido essa explicação, ela não pode ser jogada fora. Agora, o Irã decidiu ter uma estratégia de defesa. Ele se preparou para um confronto com os Estados Unidos, desde o início da Revolução Islâmica. E por isso que a capacidade defensiva do Irã tem se revelado muito superior à dos governos sul-americanos, por exemplo. Veja, é evidente que nós não podemos imaginar que um país pequenininho que nem Cuba, que é uma ilha, e que está a 90 milhas dos Estados Unidos, vá ser capaz de exercer sua defesa contra os Estados Unidos. Isso não vale para qualquer país, a capacidade defensiva diante dos Estados Unidos. Mas países que possuem um certo tamanho territorial, que possuem uma certa base econômica, que possuem um volume, uma densidade populacional expressiva, esses países podem ter estratégias de defesa. O Brasil, pela sua própria natureza, gigante pela própria natureza, o Brasil, pela sua própria natureza, pode ter uma capacidade defensiva autônoma. Primeiro que nós não fazemos fronteira com os Estados Unidos. Segundo que o nosso território é imenso.
Uma coisa é você pensar uma estratégia de agressão contra um país como Cuba e Venezuela, outra coisa é pensar uma estratégia de agressão contra o Brasil. Isso não é uma coisa simples. Não é? É um país com todas as riquezas naturais necessárias para abastecer a indústria de defesa. É um país que tem uma economia, com todos os seus problemas, uma economia, vamos dizer, de nível médio, mas de toda maneira, entre as 10 maiores do mundo, mais ou menos, entre as 10 maiores do mundo. Então, o Brasil tem que ter uma política de defesa planejada e que pense muito concretamente que o seu inimigo potencial são os Estados Unidos. As Forças Armadas Brasileiras não são formadas nesse conceito. As Forças Armadas Brasileiras foram formadas em torno da ideia de que o principal inimigo é o inimigo interno. Porque são forças armadas criadas com base no anticomunismo da Guerra Fria. O que é o inimigo interno? Eram os comunistas. Saíram de ser os comunistas? É o petismo. É a esquerda. São os inimigos do Ocidente. Porque são forças armadas alicerçadas sobre a ideia da hegemonia ocidental. Onde é que a maioria dos militares brasileiros fazem seus cursos no exterior? Nos Estados Unidos. A maior parte do abastecimento, do fornecimento de armas e munição para o Brasil, qual é a procedência? Norte-americana. A tecnologia que mais se emprega nas Forças Armadas Brasileiras, se não é norte-americana, é de algum associado aos Estados Unidos, incluindo Israel. Uma vez eu ouvi a resposta de um integrante do Itamaraty, quando houve uma reunião para reivindicar a ruptura de relações do Brasil com Israel. Eu não estava nessa reunião, me foi relatado isso. A resposta que esse representante do Itamaraty deu: puxa, nós temos dificuldades de fazer essa ruptura de relações comerciais porque há setores das Forças Armadas brasileiras que ficariam com uma mão na frente e outra atrás se deixasse de haver relações comerciais com Israel. Então toda a nossa indústria de defesa não é só que ela é de baixa qualidade. Não apenas nossas Forças Armadas não estão preparadas para essa nova situação. É que a dependência tecnológica e a dependência cultural das Forças Armadas brasileiras em relação aos Estados Unidos, que é o inimigo potencial, porque nenhum outro país ameaça o Brasil. É somente os Estados Unidos. A Argentina não ameaça o Brasil, o Paraguai não ameaça o Brasil, o Uruguai, a Bolívia não ameaçam o Brasil, a Venezuela, a Colômbia. Quem ameaça o Brasil, efetivamente, são os Estados Unidos. Quem tem interesses territoriais no Brasil são os Estados Unidos. E você não pode ter uma indústria de defesa e umas forças armadas com esse grau de dependência. E isto nunca esteve para valer num programa de esquerda. O que é um erro geopolítico e é um erro econômico. Sim. Porque a indústria de defesa no Brasil, como nós estamos falando de um país com as dimensões que temos, ela pode ser um dos vetores de um ciclo de industrialização. Como aconteceu em outros países. Qual é o motor da reindustrialização que a Rússia está vivendo agora, depois da guerra na Ucrânia? A indústria de defesa. A indústria de defesa. Gente, qual foi o principal motor da indústria norte-americana depois dos anos 50? Dos Estados Unidos, a indústria de defesa. O complexo bélico industrial. Então, mas a gente foi sucateado nisso aqui já, porque em algum ponto eu me lembro que a gente chegou a ser referência em algumas estratégias, tanto de defesa, que a galera vinha para cá fazer curso aqui, assim como os nossos generais iam para os Estados Unidos, iam generais de vários outros países para o Brasil para fazer, pegar algumas técnicas de sobrevivência, de conquista de território. E eu me lembro claramente da gente ser referência mundial em blindados. Em uma época que o blindado era uma força decisiva no campo de batalha. Hoje, Osório, bem né? menos. Mas, entende? A gente não evoluiu e ainda perdeu o que tinha. O blindado mais avançado era fabricado pela Ingesa. Claro. Era o Osório, que tinha um Osório, periscópio que nem os americanos tinham essa tecnologia. Era o Osório, o Cascavel e o Urutu. E o que destruiu isso foi a Revolução Neoliberal, né? A Ingesa era uma grande indústria de defesa. Aí agora estavam tentando fechar a Vibras. Acho que vocês conversaram aqui sobre isso também. O melhor avião de treinamento militar é o da Embraer, o Super Tucano. A Força Aérea Americana utiliza o Super Tucano. Então a gente tem tecnologia, tem talento suficiente para produzir. Tem uma indústria de defesa, ilhas de excelência para estar lá. Só que, como o Breno falou, a gente largou, a gente tinha e destruiu. Eu acho que uma estratégia de defesa partindo para reindustrializar o país, tendo novamente essa indústria que a gente já teve, ou seja, a gente é capaz de ter, e ele ser um dos motores do desenvolvimento da nossa indústria, porque a indústria de defesa, na realidade, quando está na mão do Estado, ela produz ciência e tecnologia que nenhuma empresa privada vai produzir, né? Como o Breno falou, a indústria, tudo que está no nosso telefone hoje, GPS, internet, foi tudo desenvolvido pela DARPA nos Estados Unidos. Que é dinheiro, teoricamente, que o Estado joga a fundo perdido. Não com o objetivo de ter lucro. Ele é defesa, vai investir, vocês vão desenvolver. O dinheiro que precisar. O dinheiro que precisar. E isso, obviamente, depois, a inovação que é gerada é utilizada depois pela iniciativa privada. Isso é muito bem documentado na literatura econômica. Mas esse projeto neoliberal, ele avança no Brasil porque já não estava bom antes. Senão ele não avançaria.
Eu acho que o Fernando Henrique, quando começa a privatizar algumas indústrias ali que eram essenciais para o Brasil, a população concordou com isso, né? A população concordou porque o povo não tinha benefício disso. Isso não voltava para a população. Eu volto um pouquinho no que o Breno falou. O Brasil não tem uma elite que pensa no país. Isso também, quando a gente pensa na economia, o Brasil, em algum momento, era do mesmo tamanho que os Estados Unidos, no início do século XIX. Né? O Brasil e os Estados Unidos, inclusive, infelizmente, em número de escravos. Está no livro do Celso Furtado. O Brasil e os Estados Unidos tinham mais ou menos 2 milhões de escravos e produzia basicamente a mesma coisa, algodão. Né? E aí, como que uma economia igual a dos Estados Unidos se desenvolveu e o Brasil ficou para trás? Eles começaram a fazer camiseta com os algodão. Segundo o Celso Furtado, por causa da nossa elite. A nossa elite, desde que ela conseguisse reproduzir o padrão de consumo e de vida de um cidadão de uma economia desenvolvida na época da Inglaterra, para eles estava bom, eles não queriam desenvolver o país. E foi exatamente nesse ponto que os Estados Unidos se descolou, porque o sul dos Estados Unidos era escravagista e produzia algodão. E era igualzinho o Brasil. O sul dos Estados Unidos era igual ao Brasil. Os Estados Unidos era o Brasil. Era o Brasil. E o norte não. O norte já era de pequenos comerciantes e uma indústria nascente em que eles achavam que, ao invés de ficar exportando algodão para a Inglaterra, para a indústria têxtil, na Revolução Industrial, por que não beneficiar um pouquinho desse algodão aqui e a gente já vender com algum valor agregado, já industrializar uma parte. E aí foi exatamente essa discordância do norte com o sul que gerou a Guerra da Secessão, a Guerra Civil, que tinha entre um dos objetivos, acabar com a escravidão, também com interesse econômico, né? Só tem escravo, vender para quem, né? Então alguém tem que ter renda para eu poder vender, né? Então, assim, foi exatamente que Alexander Hamilton, né, o relatório sobre as manufaturas, que conseguiu, né, impor esse modelo de proteger a sua indústria, deixar de ser um país exportador de commodity, de matéria-prima apenas, e os Estados Unidos se industrializou e fez parte da segunda Revolução Industrial. E o Brasil não. O Visconde de Cairu achou que era o laissez-faire, né, o liberalismo. Inclusive a frase dele acho que era deixar comprar, deixar vender, deixar fazer, né? Ou seja, a gente é bom em vender algodão, o algodão está gerando riqueza, vamos vender. Eles nunca pensaram, a elite do Brasil nunca pensou, e se você transportar isso para os dias atuais, é a mesma coisa, cara. A nossa elite aqui, desde que ele continue, principalmente do agronegócio, gerando riqueza, e eles consigam reproduzir o padrão de vida de um cidadão de um país desenvolvido, não está pouco se lixando para a classe trabalhadora. Inclusive, quanto menos a classe trabalhadora ganhar, mais lucro eles vão ter. Porque ele vai ter sempre o chamado exército de reserva. Qualquer negócio que ele abrir, ele vai ter mão de obra disponível barata. E ele vai conseguir. E o setor que vive de exportação, que é o agronegócio, tanto faz quanto que ganha a classe trabalhadora. Porque o que eles produzem não vai ser vendido dentro do Brasil. Então, quanto menor for o salário, mais lucro vai ter na exportação. Essa lembrança do Cobora é muito importante. Porque em que momento que o Brasil virou o Brasil e os Estados Unidos viraram os Estados Unidos? É na Guerra Civil Norte-Americana. Entre 1860 e 1865. Ali, o Abraham Lincoln, que era o presidente à época, ele faz a diferença. Porque ele subjuga aquela aristocracia escravocrata do Sul. E impõe o padrão de desenvolvimento industrial do Norte. Embora, depois do assassinato de Lincoln, tenha havido, nas décadas posteriores, uma repactuação com aquelas elites do Sul, no período da chamada Reconstrução, aquilo mudou a dinâmica dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós nunca vivemos uma revolução. Os Estados Unidos viveram duas. Sim. A Revolução da Independência, que eles chamam da Guerra da Independência, e a Guerra Civil, que é uma outra revolução, que completa a Revolução Burguesa nos Estados Unidos. Aqui nós nunca tivemos revolução. O Brasil é uma espécie de linha de continuidade. Claro que entram novos atores e saem velhos atores, mas pela lógica da economia, não pela lógica da formação social. Né? Mas o que são? Os grandes agricultores escravocratas do passado viraram banqueiros a partir da renda agrícola. A partir desses bancos, foram financiando alguma indústria e sempre a mesma elite. É sempre a mesma elite desde o século XVIII. Sim. Não mudou nada. Eu não sei se é só isso nunca houve no Brasil uma mudança da lógica com qual o país foi criado. Que é essa lógica agrário-exportadora a qual o Cobori se referiu. Há um período na história do país, que é um período relativamente curto, que é o período que vai de 1930 até 1980, quando muito. Que o país começou a industrializar. Exatamente. Que o Estado força um processo de industrialização. Não é? Ele opera isso. Agora, quem que derruba? Os governos que representavam esse processo de industrialização. Naquela primeira etapa, que era a etapa varguista, né? De 30 a 64, é o que os historiadores identificam como período varguista. Especialmente no decanato, nos 10 anos, ou nos 15 anos que vão de 1950 a 1964, ali a lógica foi de industrializar criando um mercado interno de massas.
Essa era a lógica do trabalhismo. Que é uma lógica que remete a Lincoln. Sim. E que remete à experiência norte-americana. O que faz os Estados Unidos? Não é que simplesmente industrializam o país. Eles criam um mercado de massas. Porque alguém tinha que comprar aqueles produtos, né? Os Estados Unidos não era um país pequeno que podia industrializar voltado para o exterior. Exportação. Ele precisava de um mercado interno de Consumo massas. interno. Esta lógica é derrotada por uma parte da elite, que é a parte da elite que dá o golpe de 64. Eles não eram contra a industrialização. Isso é um fenômeno mais recente. Eles eram contra a criação do mercado interno de massas, porque mercado interno de massas é mais salário, mais direitos, mais tempo livre para o trabalhador. E mais classe trabalhadora. Mais classe pra se trabalhadora. revoltar, né? Eles eram contra isso. E eles faziam uma conta que era o seguinte: eu prefiro ter um alto lucro vendendo pouco do que operar na escala, pagando salários maiores, pagando mais impostos para que possa existir o estado de bem-estar social. Eu não quero esse risco. Eu não quero o risco de ter que ampliar, de ter que disputar mercado. A elite brasileira não tem nada a ver com o capitalismo no sentido liberal. Sim. Ela não foi criada nessa cultura. Ela foi criada em outro tipo de capitalismo. Tá? Sim. Então, eles organizam um golpe de Estado. Uma pequena fração da burguesia naquele momento reage. Há uma pequena fração que até continua apoiando o varguismo. Tá? Depois, com a ditadura, aí é um outro fenômeno, porque é industrialização sem mercado interno de massas. A ideia da ditadura, que depois foi emprestada por outros países, né? Por exemplo, a Coreia do Sul, vou industrializar para exportar. Para exportar? Sim. Ou para vender para a classe média. A lógica é que o mercado interno, a economia brasileira podia funcionar bem, tendo como mercado interno a classe média. Os bens de produto, os bens de produção, os bens semiduráveis, né? Duráveis e semiduráveis. Para quem você ia vender carro, geladeira, fogão? Você vendia para... O país tinha 70 milhões de pessoas, você vendia para 10 milhões. E o lucro era sensacional. E isso é facilmente constatado, né? Se você olhar na nossa infância, assim, várias famílias viviam na miséria mesmo, assim. Mas é que a lógica do desenvolvimento capitalista brasileiro debaixo da ditadura, e por isso que a ditadura era uma necessidade do empresariado, a lógica era os baixos salários. E como é que você vai ter baixo salário? Você tem que ter um bando de gente na miséria, um dos fatores, é um bando de gente na miséria disposto a trabalhar por pouco. Porque se você tiver todo mundo trabalhando, os salários vão começar a subir, né? Você precisa de um exército industrial de reserva gigantesco para pressionar os salários para baixo. E quando isso sai do controle, você precisa ter repressão. Você precisa impedir que os sindicatos reivindiquem. Você precisa impedir a existência de partidos que defendem os interesses dos trabalhadores. Então, durante a ditadura militar, muda o padrão. Eu vejo muitos economistas tratarem o período de industrialização como se fosse uma coisa única. E não é. Não. Eu não tenho nada a ver com a tradição trabalhista, mas a gente tem que identificar que, pelo menos no período de 50 a 64, o desenvolvimento industrial proposto pelo trabalhismo se conectava com o mercado interno de massas. Embora eles nunca tenham tentado fazer, pelo menos até os últimos meses do governo João Goulart, eles nunca tentaram fazer uma reforma agrária. Porque o trabalhismo tinha essa característica, né? O varguismo, ele não tocava no campo. A ideia dele, a estratégia de Getúlio Vargas era: eu não posso brigar com quem manda neste país. Quem manda nesse país é o capital agrário. Sim. O capital agrário me derruba, porque ele tem os deputados, ele tem os meios de comunicação. Eu não quero briga com essa gente, que é de onde ele veio. Além do mais, ele era um pecuarista. Deixa os coronel lá ser coronel. Eu não toco neles. Mexe em coronel. Eu vou tocar na cidade, eu vou tocar na indústria, eu vou tocar... Agora, o desenvolvimento que ele buscava, e por isso incentivou direitos dos trabalhadores, incentivou o aumento do salário mínimo, incentivou uma série de medidas, a criação do 13º salário, já não era o Getúlio, já era o João Goulart, era para criar um mercado interno de massas.